Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o que é a liberdade. Retomando alguns pontos das aulas anteriores, nós estudamos a liberdade, diálogo, liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Relembramos na aula passada o corpo também como uma forma de expressão da nossa liberdade. Vimos também que a liberdade com relação ao consumo, como que a mídia influencia o consumo, influencia o consumismo. E percebemos como a liberdade permeia toda a nossa vivência. Mas uma questão ela é importante. Afinal de contas, o que é a liberdade? Falamos tanto sobre a liberdade, mas o que é a liberdade? Vejam bem, existe uma liberdade absoluta? Será que existe uma liberdade absoluta? Veja bem, quando a gente fala em liberdade absoluta, nós estamos falando em a capacidade que nós temos de fazer escolhas e agir de um modo ou de outro, independentemente do meio e das forças que nos constrangem. Ou seja, nós teríamos a liberdade de fazer todos os tipos de escolhas possíveis. Poderíamos escolher tudo. Mas será que isso é possível? Vamos ver um pouquinho Sócrates e depois Aristóteles com relação à liberdade. Sócrates ele vai trabalhar a seguinte concepção, que a liberdade tem a ver com o conhecimento, tem a ver com a racionalidade. Então ele vai trabalhar o seguinte, só é livre aquela pessoa que tem conhecimento das coisas. Então se você tem conhecimento do que é a virtude, do que é o bem, do que é a liberdade, você está sendo livre. Se você segue a razão, segue os princípios racionais, você está sendo livre, você está vivendo a liberdade. Quando você segue as suas paixões, os seus instintos, você está sendo escravo dos seus instintos. Você não está sendo livre. Então, para Sócrates, liberdade não é fazer tudo aquilo que eu quero. Liberdade é fazer aquilo que é racionalmente possível. Ou seja, que eu tenho conhecimento, eu sei que aquilo é certo, eu sei que aquilo é possível, eu tenho consciência, eu tenho controle daquilo que eu estou fazendo. Então, para Sócrates, só é verdadeiramente livre quem conhece as coisas. Se você tem conhecimento, você é livre. Se você conhece o bem, você é livre para fazer o bem. Ah, mas e se você não tem conhecimento? Quem não tem conhecimento é alguém ignorante. E aí Sócrates ele é um pouco ingênuo, ele acha assim, poxa, as pessoas não cometem erros porque elas querem, elas cometem erros porque elas não têm conhecimento das coisas. Um pouquinho de ingenuidade de Sócrates, porque para ele basta conhecer o que é certo para fazermos o que é certo. E se estamos vivendo racionalmente, estamos sendo livres. Então a liberdade para Sócrates é alguém que tem autoconhecimento, alguém que vive racionalmente, alguém que conhece as coisas. Assim ele está sendo livre. Foi um pouquinho ingênuo. E aí, quem resolve isso pra gente é Aristóteles. Aristóteles vai dizer o seguinte: a nossa liberdade, as virtudes, fazer o bem, depende das nossas escolhas. O ser humano ele tem paixões, instintos, vontades e desejos e ao mesmo tempo ele tem a razão. Só é livre verdadeiramente a pessoa que consegue domar, controlar os seus instintos, os seus desejos através da razão. A razão tem que falar mais alto. A razão tem que ter essa capacidade de controlar os seus desejos, os seus instintos e as suas vontades. Quando você consegue controlar os seus instintos, os seus desejos e as suas vontades por meio da razão, você está sendo livre. Só é livre aquele que age racionalmente. Um pouquinho diferente de Sócrates. Sócrates dizia que a gente tinha que abandonar os nossos instintos, as nossas paixões. Aristóteles não. Aristóteles diz, isso faz parte daquilo que nós somos. Só que a gente tem que fazer o seguinte, controlar. A razão tem que ser mais forte. A razão tem que falar, opa, eu posso, não posso, isso eu devo, não devo. Então a última voz tem que ser a voz da razão. Então só é livre aquele que age controladamente pela razão. A razão controla as minhas ações. O controle das paixões por meio da razão leva ao equilíbrio. E o equilíbrio só é conquistado por meio do hábito.
ou seja, escolher praticar a justiça. Então, Aristóteles vai dizer: se você consegue controlar as suas paixões, você se torna uma pessoa equilibrada. Se tornando uma pessoa equilibrada, você se torna uma pessoa justa. Tornando-se uma pessoa justa, você é livre. Mas como isso? Através da prática, gente. A mesma coisa de futebol. Você só fica bom se você treina. É treinando. Você tem que treinar, 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 treinar até conseguir se tornar uma pessoa que vive controlando as suas paixões, os seus desejos por meio da sua razão. Aí sim você se torna uma pessoa livre, verdadeiramente livre. Hoje em dia é muito importante a gente entender que liberdade nada mais é do que a capacidade de fazer escolhas. A capacidade que o ser humano tem de escolher e fazer as suas escolhas. Mas escolhas essas dentro de um contexto, dentro da sociedade, dentro do ambiente que você vive. E outra coisa mais importante ainda, que toda escolha necessita e requer responsabilidade. Somos livres para fazer as nossas escolhas, mas ao mesmo tempo temos que ser responsáveis pelas nossas escolhas, responsáveis pelas consequências das nossas escolhas. Cada ato requer responsabilidade. Não pode haver liberdade sem responsabilidade. E a liberdade deve ser entendida dentro de um contexto social. A minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Tá? Entendam bem isso. E não concluindo, porque esse tema não é um tema que há uma conclusão. Nós temos que continuar pensando. As ações humanas devem ser baseadas na cooperação, na reciprocidade e no desenvolvimento da responsabilidade e do compromisso. Só assim haverá liberdade. Ou seja, o outro não é o limite da minha liberdade, mas é o que possibilita a minha liberdade. Porque a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Não que o outro esteja limitando-me, mas o outro está dando condição para que eu seja livre. E respondendo à questão, não há liberdade absoluta. Nós somos indeterminados, ou seja, podemos fazer escolhas, desde que essas escolhas sejam entendidas em sociedade. As minhas escolhas não podem atrapalhar ou prejudicar a vida do outro. Mas tem muitas coisas que nós somos determinados, ou seja, tem coisas que não dependem da nossa vontade. Você pode até escolher o que comer, mas você não pode escolher não sentir fome. Você pode escolher o horário que vai dormir, mas não pode escolher não sentir sono. Então, em aspectos biológicos, nós somos determinados. Nos aspectos morais e nas nossas relações pessoais, aí nós somos indeterminados. E aí nós somos livres para escolher liberdade com responsabilidade. Liberdade dentro da sociedade, da coletividade. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro esse conceito de liberdade. Algo tão falado, tão desejado, mas ao mesmo tempo tão complexo e que nos traz grandes responsabilidades. Tá bom? Nos vemos numa próxima aula, pessoal.